Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Então a nossa proposta nessa manhã é de dar continuidade à série Administrando a Vida como Jesus. No domingo passado nós falamos sobre o tempo. E quando nós falamos sobre administrar a vida como Jesus e falamos sobre o tempo, nós temos que ter em mente que aquele que vai administrar como Jesus tem que ter a mente como Jesus. Conforme a palavra nos ensina, nos princípios, nos valores, naquilo que ela direciona as nossas vidas, porque lá em Romanos fala que a nossa mente precisa passar por uma transformação, Romanos 12, uma metanoia. E essa transformação da nossa mente, ela acontece, como está em Colossenses também, quando nós fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz, o nosso entendimento se abriu para entender, para compreender a verdadeira mensagem que Deus deixou para os homens, para nós cristãos, que é o resgate do pecador por meio da morte de Jesus Cristo, para a salvação eterna. Então o tema oração é um tema muito desafiante. Nós vamos falar nessa manhã sobre como administrar essa vida de oração, como ter essa vida de oração como Jesus. Se tem relato, não existe relato maior nas Escrituras Sagradas, e não pode ter também, porque Jesus é o centro das Escrituras Sagradas. Jesus foi aquele que orou em todos os momentos do seu ministério. Jesus suplicou, Jesus chorou pelo seu povo, Jesus chorou pela multidão, pelas necessidades da multidão. Então, administrar essa vida num tempo tão conturbado, onde as multitarefas, todos nós temos, como pai, como filho, como empregado, onde a cada dia mais o nosso espaço está sendo preenchido por multiformes tarefas, muitas coisas para realizarmos. O tempo de oração ele é primordial na vida do cristão, e nós vamos meditar lá em Filipenses, no capítulo de número 4. Eu vou ler do verso 4 até o verso 7. Depois, se você quiser meditar na sua casa, você pode ler até o verso 20, sobre aquilo que nós estaremos meditando nessa manhã. Então, Filipenses, capítulo 4, verso 4 em diante. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lá no verso 18, primeiro no 12, diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Verso 18, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. O tema oração, ele também é bem pertinente no ministério de Paulo. Paulo é esse homem que passou por todos os momentos, e nesse momento que ele está escrevendo a carta aos Filipenses, ele está preso. E ele está dizendo, alegrem-se. E diz novamente, alegrem-se no Senhor. E depois, a posteriori, ele vai falar com súplicas e com orações
busquem tudo diante do Senhor e coloquem tudo diante do Senhor. E a posteriori ele fala que a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Ele fala que viveu na fartura e que soube viver quando houve falta também de suprimento. Mas nesse texto nós podemos ver que as mãos do Senhor, a confiança de Paulo, ela é irrestrita em Deus. Para que nós possamos ter essa vida, a nossa vida administrada como Jesus, nós temos que confiar e depositar todos os nossos anseios, todas as nossas expectativas, tudo aquilo que nos atormenta e nos angustia, diante do Senhor por intermédio das nossas orações. Então, administrar o tempo significa, olha, a sua vida é direcionada por Jesus, e o meio para o qual Deus utiliza é a fé que está em nós, em Cristo Jesus, e a oração como um meio de buscar a direção e a vontade de Deus. Então, oração é uma relação de amor entre Deus e seus filhos. E a oração nos conduz a essa intimidade que Paulo tinha com o Senhor. A oração verdadeira nos molda e nos transforma conforme a vontade de Deus. E muitas vezes, e às vezes nós cometemos alguns equívocos dizendo que, olha, eu preciso orar para Deus mudar o seu coração, para Deus mudar a sua decisão. Não, as nossas orações não mudam o coração de Deus, as nossas orações não mudam as decisões e a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Porque Deus é imutável, Deus não muda, mas as nossas orações servem para mudar as nossas vidas. É por isso que quando nós falamos que a oração é uma intimidade com Deus, ela nos leva a essa intimidade com Deus, é porque nós temos por meio da oração a capacidade de ouvir a Deus a falar conosco. Mas o grande desafio no mundo de hoje é nós pararmos e termos um momento para administrarmos esse tempo de oração, onde todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todas as nossas angústias parem de ser processadas na nossa mente, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, para que nós não possamos ser equivocados e enganados daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Por isso que o mundo anda tão atribulado, numa velocidade cada vez maior, aonde você está aqui, você já está pensando o que você vai fazer no almoço, aonde você já está pensando o que você vai fazer no período da tarde, aonde você já está preocupado com o dia do amanhã. E a palavra de Deus nos ensina que a cada dia seja o seu próprio mal. Por que nós estamos ansiosos? Por que nós estamos angustiados? Porque nós temos faltado, e muito, com um tempo administrado de oração verdadeira junto a Deus. E essa oração verdadeira junto a Deus, ela nos leva a um fator primordial, que está lá em Marcos 1,35, que diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Nós não temos mais esse tempo, e as noites cada vez se encurtam mais, nós dormimos menos, o que para a nossa saúde não é boa. Nós precisamos desse tempo como Jesus se retirou. Se o próprio Deus se retirou para um lugar deserto para orar, se o próprio Deus se levantou de madrugada, Jesus sendo homem e Deus, para orar, o que nós temos feito e administrado com nossas vidas por meio da oração? Por que nós não temos feito isso? Porque o verdadeiro cristão tem na oração a linguagem de fé, a expressão da sua fé. A oração nos conduz a uma vida genuína de fé. Ela acrescenta a nossa espiritualidade. A oração coloca as nossas tristezas e dores diante do Deus Criador, do Deus soberano, do Deus onipotente, onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que tem poder, que tem autoridade para direcionar as nossas vidas em todas as áreas. A oração é quando nós nos colocamos diante do Senhor e oramos a sua palavra. Nós derramamos a nossa alma diante de Deus, expressando as inquietações. Na oração nós choramos, na oração nós desabafamos, na oração às vezes nós reclamamos,
Mas primordialmente na oração, nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós confessamos os nossos pecados, nós nos colocamos numa posição de filho diante de Deus, de criatura diante de Deus, de um Deus criador que tudo pode. Na oração, nós somos confortados com o perdão de Deus. Na oração, nós somos fortalecidos em meio às nossas fraquezas. E a oração, nos fundamentos bíblicos, ela nos ensina que o alvo das nossas orações é Deus Pai. Jesus, o Filho, é o mediador das nossas orações. E o Espírito Santo de Deus, o condutor. A fé é o agente motivador que nos leva e nos conduz a buscarmos aquilo que aos olhos humanos, às vezes, é impossível. A buscarmos e a entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. A verdade de Deus só pode ser conhecida por meio da fé e por meio da palavra de Deus e das nossas orações, quando nós oramos a palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra de Deus, não significa literalmente que nós, quando oramos, dizemos lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada nos faltará. Pode e devemos nos lembrar da sua palavra, nos Salmos e em outras passagens das nossas orações. Agora, o que nós não podemos é pegar de forma arbitrária alguns versos, alguns versículos, alguns pontos da palavra de Deus e orarmos aquilo que ela não significa diante das nossas petições. Todo mundo tem o direito de orar e todo mundo deve orar. Seja aquele que não sabe ler e escrever, ele pode orar, porque quando às vezes nós não sabemos nos expressar diante de Deus, o Espírito Santo de Deus nos direciona aquilo que é a vontade do Pai para as nossas vidas. Por meio da fé e orações, somos direcionados todos a obedecermos a Cristo e a entendermos o seu senhorio, o seu senhorio nas nossas vidas. Aqueles que não oram não entenderão jamais o que é a verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque em Filipenses 3,9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. Há uma substituição da lei pela fé. A fé que nos conduz a Cristo. Essa fé é obra da graça de Deus em nós. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, lá em 1 Coríntios 12:3. Nós sabemos que orar é estar na presença de Deus, onipotente, Criador dos céus e da terra. Porque por meio da fé sabemos que Deus conhece todos os segredos dos nossos corações. Por meio da fé, sabemos que tudo que pedimos, se recebemos ou não, é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a nossa fé não está pautada no sinal simplesmente. A nossa fé não está pautada só nas bênçãos simplesmente. A nossa fé não está pautada só nos milagres que Deus pode fazer por causa do seu poder, da sua autoridade, da sua onipotência, onisciência, onipresença. A nossa fé está pautada primeiramente em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, se nós recebermos ou não a resposta conforme o nosso querer, é a vontade de Deus para as nossas vidas, é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas, é se submeter a Deus em tudo que nos compete. Na vida cotidiana, na vida diária, na vida profissional, na vida espiritual. Não é aceitar a adversidade, é diferente. Não é aceitar uma derrota, mas é se submeter àquele que pode transformar e moldar e romper qualquer barreira. É colocar nas mãos do Senhor que resolve aquilo que nós não conseguimos resolver nas nossas vidas. É pedir orientação para Deus naquilo que nós estamos confusos para tomar de decisão em relação às nossas vidas. Se submeter à vontade de Deus é isso, não é aceitar ser derrotado, não é simplesmente dizer não é assim que Deus quer, não. É quando nós colocamos e depositamos toda a nossa fé nas mãos do Senhor. Senhor, conduz as nossas vidas.
A nossa vida egoísta, individualista, quer direcionar a nossa vida conforme a nossa vontade. Deus às vezes nos prova e permite que algumas situações nós passemos para nós entendermos que Ele é que conduz as nossas vidas. É Ele que direciona as nossas vidas. Paulo, o grande apóstolo Paulo, aqui nós vemos e lemos, no verso 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. O que é passar necessidade? Agora, nós como cristãos de hoje, nós gostamos de passar necessidade, ninguém gosta, mas ninguém quer. Mas se tiver que passar, você tem que entender, Deus está conduzindo a minha vida. Convicção, certeza absoluta que nós estamos nas mãos do Senhor, conforme na tua soberana vontade. 2 Coríntios 12, do verso 8 a 10, diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo está pedindo, Senhor, e era um preceito judaico, você pedir nas suas orações 3 vezes. Se Deus não respondesse, não. Aquieta nessa questão que eu estou direcionando. E Paulo ouviu a seguinte resposta de Deus, Paulo, a minha graça te basta. É difícil ouvir isso da parte de Deus no mundo contemporâneo, num mundo onde tudo é sucesso, num mundo onde tudo é vitória. Mas Paulo está dizendo que nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, eu me submeto. Porque quando eu estou fraco, eu sei que a presença de Deus é real na minha vida. Por isso que nós temos que nos colocar diante do Senhor sempre, sempre, sempre na posição de servo. Essa é a posição do cristão. A posição de servo é a melhor posição quando nós nos colocamos diante do Senhor. Porque como nós já lemos, para que nós possamos nos alegrar no Senhor em todos os momentos. Confiar nas mãos poderosas do Senhor que nos conduz em todos os momentos. Deus preparou o que precisamos nessa situação ou qualquer outra circunstância que você esteja passando ou que eu esteja passando. Deus preparou para nós um momento de vitória, um momento de transpormos essa dificuldade, esse problema. E isso só será possível por meio da nossa fé. Porque Paulo sabia muito bem que como ele tinha que se direcionar diante de Deus, porque ele conhecia muito bem a lei. Por isso que ele fala no verso 7, não andemos ansiosos, porque Deus já preparou tudo. Quando nós oramos, temos que orar a palavra, e o salmista sabe muito bem o que é isso, e como Paulo sabia. Salmo 96 diz, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes. Conhecer a Deus pela palavra nos faz orar com compreensão. Conhecer a Deus por meio da palavra nos faz entender como Deus conduz a nossa história e a história da humanidade. Conhecer a Deus por meio da sua palavra vai nos direcionar e nos ensinar que Deus é uma pessoa imutável. Deus é Espírito, que Deus é amor, que Deus encarnou como homem e veio até nós. Orarmos por meio da palavra, conhecendo a Deus, é tudo isso. Agora, há alguns equívocos em relação a conhecer a Deus. Deus não é uma força cósmica. Deus não é uma energia positiva. Deus não é
uma entidade que se materializa para satisfazer as minhas necessidades humanas. Deus não é um gênio da lâmpada para nos servir em todos os nossos desejos. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso socorro presente em todas as circunstâncias. Apesar de qualquer circunstância que você passa, que nós passemos, Deus continua sendo Deus. A intimidade com a palavra, a intimidade com Deus por meio da oração, nos leva a algo muito relevante que temos que buscar para os nossos dias, que é nos reverenciarmos com temor ao Senhor. As nossas orações, elas podem ser realizadas de qualquer maneira. De qualquer maneira que eu digo, você pode estar sentado, você pode estar no ônibus, no metrô, no trem, no trânsito e orando ao Senhor. Você pode estar tomando banho, orando ao Senhor. Você pode estar fazendo uma refeição e a sua mente linkada no Senhor, você está orando, pedindo a Deus. Você pode estar deitado e orando ao Senhor, buscando a direção de Deus. Mas há uma posição que ela é inegociável quando os filhos de Deus se colocam diante dele. É que o coração e a mente estejam de joelhos. Que o coração e a mente estejam reverenciando no temor. Reverenciando porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Deus Criador que criou tudo que existe para louvor da sua glória e para que o seu nome seja exaltado. Agora, quando nós oramos de joelhos, nós estamos dizendo com a nossa mente, com o nosso coração, agora literalmente, quando você se coloca na sua casa, no seu quarto, no silêncio do seu quarto, no momento primordial para a oração silenciosa, quando você se prostra diante de joelho, há um ato muito importante que acontece ali. Além da sua mente, do seu coração, você se coloca debaixo das mãos do Senhor. E isso demonstra para Deus gratidão. Demonstra que você está submisso à autoridade de Deus. Você declara com a voz da sua alma, quando você se inclina diante do Senhor, declara obediência à sua palavra, declara a sua vontade, a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos colocamos de joelhos, a voz da nossa alma declara o senhorio de Cristo em nossas vidas. Quando nós estamos de joelhos, a voz da nossa alma declara a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós estamos de joelhos, o Senhor, a nossa alma declara: Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Só o Senhor para conduzir este problema, só o Senhor para tirar essa angústia, só o Senhor para tirar esse rancor, só o Senhor para mover os céus e a terra, para que esses obstáculos sejam transpostos. Quando nós nos colocamos de joelhos, a voz da nossa alma declara as nossas fragilidades. Num mundo tão egoísta, num mundo tão individualista, nós não gostamos de mostrar as nossas fragilidades, nós não gostamos de demonstrar as nossas fragilidades, mas diante do Senhor, todas as nossas fragilidades, todas as nossas fraquezas, todos os nossos anseios, todas as nossas angústias devem ser colocadas diante dele de joelhos. A mente, o coração de joelhos e, se possível, os nossos joelhos dobrados. É o símbolo que existe quando nós nos colocamos diante do Senhor e declaramos a dependência total do Senhor. Está faltando muito isso em nossos dias, em nossas vidas. Administrar esse tempo de oração como alguns administram, ao Deus errado. Existe só um Deus verdadeiro. Só existe uma verdade absoluta para as nossas vidas.
E ela está apontando para Jesus Cristo como nosso Senhor. Agora, enquanto outros servem a outros deuses, eles param tudo o que estão fazendo. Aonde eles estiverem, se eles estiverem aqui na frente, lá embaixo no calçadão, aonde eles estiverem dentro de um trem, eles se ajoelham e reverenciam a um Deus errado. E nós, como cristãos, e muitas das vezes, nós temos essa dificuldade de nos ajoelharmos diante do Senhor. São valores invertidos. Aqueles que servem ao Deus Altíssimo, aqueles que servem ao Deus verdadeiro, que somos nós que servimos a Cristo, não damos a verdadeira reverência a quem merece. Temos feito e administrado o nosso tempo de oração e muitas vezes de forma irreverente, sem reverência ao Senhor. Não estou falando de uma reverência farisaica, de uma reverência religiosa. Porque não adianta o seu joelho se dobrar se o seu coração e a sua mente não dobrarem. Porque você vai estar declarando a voz da sua alma de que você é autossuficiente. Agora, quando nós nos dobramos de joelho, com o coração e com a mente, você está declarando: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajude nas minhas fragilidades e nas minhas fraquezas. A voz da nossa alma, quando nós oramos, tem que gritar muito alto o senhorio de Cristo em nossas vidas. Ele é um Cristo que triunfa sobre todas as coisas? Sim. Ele é um Cristo que nunca perdeu uma guerra e uma batalha? Sim. Mas antes desse Cristo que virá em juízo, aonde todo joelho se dobrará diante dele, o reconhecendo como Senhor ou não, ele requer dos seus filhos essa reverência como Senhor e Salvador, como aquele que conduz a vida dos seus filhos, como aquele que detém todo o poder e todo o controle sobre as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que nós estejamos passando. O senhorio de Cristo tem que ser vivenciado em todos os momentos das nossas vidas. Há um pastor chamado John Bloom que nos concede um exemplo de oração. A nossa oração, ele diz que não importa o que aconteça, não importa o que o Senhor me conceda, o que importa é que nós tenhamos deleite, que nós tenhamos prazer quando nós nos colocamos diante dos pés do Senhor em oração. Que nós tenhamos esse desejo ardente nos nossos corações para conversar com Deus por meio das orações. Que nós tenhamos discernimento daquilo que nós oramos, daquilo que nós pedimos ao Senhor. Que nós tenhamos discernimento sobre a vontade de Deus nas nossas orações. Porque Lutero já dizia que quando nós oramos, nós não oramos para mudar a Deus, mas nós oramos para que Deus mude as nossas vidas. E se você parar um momentinho e refletir sobre as suas orações, sobre as minhas orações, você vai entender o que Lutero está falando. Olha, e é uma grande verdade, aquilo que eu oro não é para mudar Deus, eu oro para Deus me mudar. Quando eu oro para Deus afastar as dificuldades e os problemas das nossas vidas, parece que eles aumentam. É porque Deus está nos ensinando a nós, pobres e frágeis pecadores, a lidarmos nessas circunstâncias.
Deus vai mudar aquela condição, mas primeiramente Ele precisa mudar as nossas vidas em relação ao olhar sobre este mundo. Porque o primeiro olhar deste mundo é um olhar que olha para Cristo, é essa mente de Cristo que está incutida na nossa mente. Quando nós orarmos, temos que ter disciplina. Aí pega para nós que somos ocidentais a questão da disciplina. Os orientais têm muito mais facilidades para orar, para meditar. É uma questão cultural. Mas nós, que temos a mente transformada, a vida resgatada, temos que ter essa mente disciplinada para orarmos em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Orar e esperarmos a resposta de Deus. O problema é que a gente ora touch, né? Se apertou, já apareceu, ligou, deu um enter, apareceu o programa. Orar não é isso, irmãos. Orar não é você orar e Deus responder amanhã. Orar é esperar. Orar é perseverar. Orar é persistir. Orar é parar, às vezes, de falar tudo para ouvir Deus falar. Orar não é só falar com Deus. Tem gente que vai orar, né, e já começa, Deus é isso, meu filho, minha avó, minha tia, isso, o cachorro, isso, problema disso, lá no trabalho, pá. Ele não para de falar, né? Acho que tem algumas pessoas que são assim, que não param de falar, eu sou uma delas. E vai, não para. Aí fala assim, Deus está fazendo assim, ó. Ele não fala, ele está fazendo assim, ó, espera, deixa eu falar. A gente não espera Deus falar. Para isso nós precisamos de diligência. Agora, deixa eu dizer, para finalizar, o que eu achei fantástico de um missionário. Ele deu uma tirada muito legal, Patrick Joyston, que diz assim, presta atenção, um cristão de joelhos vê mais do que um filósofo na ponta dos pés. O que significa isso? Que nós, como cristãos, temos o privilégio dado por Deus, por meio da fé, por meio de Cristo, por meio da fé e por meio da oração, de entendermos esse mundo como ele é, com muito mais propriedade, porque essa propriedade vem da parte de Deus para as nossas vidas, do que qualquer ciência possa explicar daquilo que é pertinente à nossa vida cotidiana. Sintetizando, sabe aquilo que a ciência tenta provar? Porque tudo que a ciência faz é uma teoria, até que outra teoria se sobrepõe àquela. Aí é uma teoria se sobrepondo a outra teoria, que vai se sobrepondo com o decorrer. Não há finitude, sabe por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele detém todo o conhecimento matemático, químico, físico, sobre toda a criação. Por isso que nós, como cristãos, sabe aquele cristãozinho que não teve a oportunidade, o cristão grande, esse é um cristão grande, que não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever? Você fala, nossa, mas como essa pessoa é perseverante diante da vida? Como essa pessoa, a vida dela é uma vida de alegria. Como Paulo fala, ela se alegra no Senhor. Olha onde ela mora, olha as circunstâncias que ela passa. Olha como que ela tem vivenciado. Nossa, ela está com essas dificuldades aqui e ali. É porque ela se alegra no Senhor e ela sabe. Ela tem discernimento de que o conhecimento maior do que qualquer ciência possa nos conceder é aquele que procede dos céus, do alto, do Altíssimo, do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, que você possa aprender
a administrar o seu tempo de oração como uma preciosidade que Deus nos concedeu. Porque não é todo mundo que tem o privilégio de ter, entre aspas, um celular ligando direto com aquele que criou os céus e a terra. Nós, como cristãos, temos esse privilégio. Que Deus possa te abençoar muito mais. Quanto mais você orar, mais a sua vida será abençoada. Sabe por quê? Porque mais entendimento, mais discernimento, mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da tua palavra você terá. E aquele que detém o conhecimento e intimidade com Deus, bênção nenhuma que esse mundo possa te oferecer, consegue superar. Você tem uma riqueza maior do que a maior riqueza de ouro, ou de dinheiro, ou de ações que um homem possa ter nessa face da terra. Você tem uma riqueza que vem do céu. E se você não entendeu sobre aquilo que Deus tem para a sua vida, sobre a circunstância que você está passando, Ele continua sendo Deus. Agora, de umas coisas eu posso te dizer. Você vai encontrar com Ele um dia nos céus e vai desfrutar de coisas inimagináveis, inigualáveis eternamente. Por isso, se discipline nas suas orações. Tenha desejo. Tenha deleite nas suas orações. Não faça de suas orações um desencargo de consciência diante de Deus. Submeta-se ao senhorio de Cristo. Submeta as suas fraquezas, as suas limitações, as suas fragilidades ao senhorio de Jesus Cristo, por meio das suas orações, das nossas orações. Que Deus possa nos abençoar. Eu te convido a orarmos a Deus. O tempo é pouco, mas a maior oração que um cristão pode fazer a Deus não é por um milagre, mas é reconhecendo a sua grandiosidade e agradecendo por tão grande salvação que Ele nos concedeu. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja. Pelo privilégio, Senhor, de podermos ter acesso íntimo e direto ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece as nossas fragilidades. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor conhece as nossas angústias. Mas o Senhor quer ouvir a voz da nossa alma quando nós nos colocamos diante de Ti, porque quando nós nos colocamos diante de Ti em oração e com fé, nós estamos nos submetendo, Senhor, ao Teu senhorio. Nós estamos declarando que o Senhor é aquele que conduz as nossas vidas. Nós estamos declarando que é o Senhor que nos supre em todas as necessidades. Nós estamos declarando ao Senhor de que aquilo que somos incapazes de fazer, ó Senhor, é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai conduzir. Nós estamos declarando que Te amamos, ó Senhor. Nós estamos declarando, quando oramos, as nossas imperfeições e que carecemos da Tua graça em todos os dias nas nossas orações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe por, às vezes, sermos negligentes em relação às orações. Que nós possamos fazer deste momento, um momento de oração nos nossos lares, no nosso quarto em secreto,
um momento de deleite, um momento de desejo ardente, um momento de discernimento, um momento de disciplina, um momento de colocarmos tudo diante do Senhor em reverência e temor. Nos incomode, ó Pai, para que nós possamos verdadeiramente o conhecer, não só de ouvir falar, não só por ler a Tua palavra, mas por vivenciarmos o Teu agir em nossas vidas, o realizar da Tua vontade em nossas vidas. Por isso nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. E de forma especial eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Theo. A Tua graça nos basta, Senhor. Ele é um filho Teu, e antes de nascer, nós o entregamos em oração ao Senhor. Ele é uma resposta de oração. E não importam as circunstâncias, porque o Senhor é o Pai dele. O Senhor é o Criador dele. E nós temos vivenciado as orações de muitos pela vida do Theo. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque tem sido essas orações que têm nos sustentado e têm sustentado a vida dele. Que assim seja, em nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.